Não. Tá. Então, eu falo para você tem alguém que possa passar as questões para ela? Eu também não tô em nenhum grupo do WhatsApp. Eu sou do 9º semestre, eu não faço nenhuma dessas aulas com a turma. Também não? Você quem É Mariana. é? Mariana. Tá. Mariana Diniz. Mariana Diniz. Você é do 9º? Na verdade, eu sou do 10º, mas eu vou fazer mais um semestre por conta de algumas matérias. Tá, entendi. Então, sabe o que que seria bom, Mariana? Você se juntar ou no grupo da Ana Paula, ou no grupo Tá. da, tá? Para você poder ter todas as informações, né? Foi a mesma coisa que eu falei para o Alex. O Alex acho que não está aí hoje, mas foi a mesma coisa que eu falei para ele. Se junta, poder ter acesso às informações que eu passava para você. Tá bem? Tá. Se puderem me colocar no grupo, eu não sei se passar meu número ou se eu puder Pode adicionar. passar. É 9 9 7744 7744 8247. 8247. Tá, já depois da aula eu te coloco, tá? Obrigada. Tá. Nada. Quem é Ô, que não tem? professora, Ô, hoje é o Alexa, terceiro encontro, tá, professora? Porque hoje teve é o terceiro? feriado. Hoje é o Ah, terceiro. por conta do Verdade, feriado. é o É, terceiro. Tá bom. Depois eu vou olhar lá, então. Eu passo para vocês até onde vocês têm que fazer, se até o terceiro, até o quarto, não sei. Depois eu vou tá olhar bom. lá no AVA e eu passo informação, tá bom? Outra coisa. Então, a atividade que vocês vão fazer hoje, quem que não tem acesso ao AVA, tem como passar na Paula para ela? Cadê a Ana Eu Paula? passo Você sim. passa? Tá. Então, ó, a atividade tá na pós-aula do terceiro encontro. Tá escrito lá, atividade para nota diurno, porque tem o diurno e tem o noturno, para vocês. Atividade para nota diurno na pós-aula do terceiro encontro. Tem 10 questões relacionadas com aquilo que a gente já viu na teoria, tá? É para vocês fixarem. Então, acho que em meia hora vocês fazem isso, porque não está difícil. São 8h20, 8h18, né? 8h20. Até 10 para as 9, eu acho que dá para vocês fazerem. Se for antes, vocês me avisam também. E depois a gente já vai Professora, comentar. Fala. desculpa, é unidade 1, terceiro encontro? Unidade 1, terceiro encontro. É o terceiro encontro. Achou Sim. aí? Tô tentando. Vai lá. E como que a gente vai te passar isso, professora? A gente vai ir falando na aula? Isso, a gente vai Tá, falando. A gente tá vai bom. falando, tá bom? Vocês respondem e aí a gente vai comentando. Se alguém quiser comentar, fazer algum outro comentário, se a resposta não foi satisfatória, a gente pede para outra pessoa falar o que respondeu e assim a gente vai indo, tá bom? Todo mundo já conseguiu? Fala. Eu ainda não, tô Então, tentando. não precisa, Vai lá. Tá. então não precisa encaminhar para você, professora. Não. Daí eu sei quem está aqui hoje, aí eu já sei, aí eu já marco, tá? O meu Ava tá com um problema estranho, só que eu acho que eu vou conseguir fazer a atividade em si. Só que ele tá meio estranho. Tá estranho? Mudou a configuração. Peraí, se você não conseguir, me avisa. Professora, bom dia. Oi, bom dia. Quem tá falando? É o Alex, professor. Oi, fala, Alex. Professora, eu não tenho acesso ao Raba, professora. Peraí. Espera um pouquinho só, peraí.
Dá para passar, Ana Paula? É que eu não coloquei, deixa eu pensar. Eu passo. Deixa eu ver se eu tenho o telefone do Alex. Deixa eu dar uma olhada, que agora já bagunçou, que eu tenho tanta gente de outras turmas. Espera aí. Vai. Professora, Oi, eu posso falar só a primeira pergunta para ver se essa é realmente? Porque assim, o meu tá tudo em inglês, eu preciso mudar tudo aqui. falo. Os antibióticos têm a função, é isso? Qual? Os antibióticos têm a função? A Não, primeira... não é esse. Esse é do noturno. Ai, não Tá tô achando. escrito diurno. Opa. Vê aí se consegue. Professora, Fala. tem que responder alguma coisa, sim? Tem que escrever alguma coisa? Como assim? Tô entendendo. Escrever A gente, alguma coisa, assim, nas perguntas? você tá com todas as perguntas aí já? Sim. Então, aí você responde, tá? Você responde as perguntas. Porque eu vou, por exemplo, eu vou chamar alguém, vou falar, o que você respondeu nessa questão? Tá? Aí você tem que saber. Você tem que estar com ela e com você. Tá bom. Professora, eu posso perguntar se é essa? Pode. A única que tem aqui é que eu te perguntei, certo? O antibiótico tem a função de impedir que os ribossomos, as Não, bactérias, não, só não. tem esse no terceiro, será que tá no quarto? Não, tá no terceiro. Tá na pós-aula e tá Então, o que eu escrito, tenho que falar é e tá isso. escrito diurno. Esse aí não tá escrito noturno na frente? Não, não tá escrito nada na frente no meu. Não, é o outro. Peraí. Tá assim, É. teórica 1, teórica 2, vídeo resumo. Será que eu Como que consigo? é? Peraí. A atividade pós-aula tá assim, atividade aprendizagem, unidade 1, 3. É. Pera um pouquinho, eu vou ver se eu. Será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir compartilhar isso. Será? Peraí. Deixa eu Bom dia, ver. Pera. professora. Hã? Eu já passei, professora, para o Alex e para a Mariana, tá? Passou? Peraí. Tem mais uma aqui. Peraí. Encontro 3. Aqui. Será que eu consigo compartilhar isso? Vamos ver, peraí. Professora, Oi. é qual o formato? Tudo esse daqui? Isso, é essa daqui. Qual o formato que as bactérias podem ter? Achou? Achei sim. Obrigada. Quem ainda não achou? Viu, Luciane? Tá. Cadê a Ana Paula? Fala. Dá para passar? Oi, Para mais uma? se ela me dá se ela me dá o telefone, eu passo. Pode me dar que eu passo. 9, 5, Peraí. 29, Espera só um pouquinho. 9, 8, 5, 29, 8529, 4, 8, 19. 4819. Isso, Tá. É Luciane, né? isso, Luciane Rosa. Você vai mandar no meu celular? Vou mandar no seu celular, aí se você quiser compartilhar com a Pelo sua WhatsApp, turma. né? Isso. Tá, obrigada, Nada. professora. Professora, Oba, vai falar. bom dia. Bom dia. Bom dia, eu sou Clarinho, professora. Quem Eu também é? não estou em nenhum grupo, não, professora. Quem tá Eu também não falando? estou em nenhum grupo. Tem que me colocar eu num grupo aí. Quem é que tá falando que eu não entendi? É o Clarindo, Ah, Clarindo? de Tá. Santos Então, Filho. passa o seu telefone para Ana Paula e se encaixa no grupo dela. É 9, 42, 26, Espera 43, só um. 30. Espera Peraí, aí, espera que eu tenho que só um anotar, minuto. Clarinda. Pode falar.
É 43, 9, 26, 42, 30. Não, fala de novo, ô Clarindo. 9, 43, 26, 42, 30. 30. Tá. Obrigado. Já tô te colocando. Obrigadão. Nada. Professora, até que horas que você deu para a gente resolver? até 15 para as 9. Se precisar mais um pouquinho. Mas acho que até... porque eu só fiquei mandando o link e adicionando o povo, eu não fiz nada ainda. Eu sei. Então, deixa até 9 horas, tá? Tá bom? Tá bom, beleza. Ótimo. Obrigada. Nada. Deixa eu abrir. Clarindo, fecha seu microfone. Como que eu fecho aqui nele? Hã? Estou fechando, professor, desculpa. Tá.
E aí, já terminaram? Eu ainda não, porque eu tô na quinta. Na quinta? Tá bem demorado. Tá bem, sempre, bem difícil. Difícil, facinho. Tá tudo lá na aula. É tudo da aula que a gente fez já até agora. Professora, Oi. você tá postando os slides no AVA? Tô. Não postei ainda? Postei. Até a última aula eu postei. Ah, não, é que eu não tenho acesso, só para saber. Que talvez meu acesso volte essa semana, só para eu saber se está tudo lá. Tá bom. Tá, eu tô colocando. Vou verificar de novo hoje, mas eu acho que até onde a gente viu, Tá bom. tá bom? Alguém já terminou? Eu já terminei, professor. Eu Já? também. Também? Mais 5 minutos, aí a gente já começa, tá? Aí a gente vai falando. Quem já terminou, já vou perguntando. Já vai responder.
Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma coisa aqui, peraí. Uhum. Assim. É. E aí, vamos começar agora? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Quem já respondeu a primeira? Qual o formato que as bactérias podem ter? Exemplifique e como podem ser seus arranjos. Quem já respondeu? Eu respondo. Fala. São as que têm um formato de uma esfera, quando agrupadas formam colônias.
bacilos, elas têm o formato de bastones, Hum. esperílios, elas têm o formato de espiral, vibriões têm o formato de uma vírgula. Tem um arranjo parecido como cacho de uva. Não sei se está certo. Quem tem arranjo igual cacho de uva? Os bacilos. Não. Vamos lá. Não. Quem já respondeu essa daí? Quem tem formato de cacho de uva? São os cocos. São os cocos. E quando ele tem formato de cacho de uva, como é que ele chama? Provavelmente quem é? Qual é a bactéria que tem formato de cacho de uva? Estafilococcus. Estafilococcus. É difícil essa palavra. E quem tem formato de corrente? Corrente? É, tipo corrente, assim. Um coco atrás do outro, formando como se fosse uma corrente. Os bacilos? Não. Alguém respondeu? Alguém respondeu? Streptococcus. Streptococcus. Então tá aqui, ó, tá vendo? Vamos lá. Aqui, ó. Então as bactérias estão aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá compartilhada a tela? Sim. Tá. Então vamos lá, ó. Então, ó, as bactérias são transparentes, ó, elas podem ser redondas, que são os cocos. Pode ser em forma de bastão, que pode ser bastonete ou bacilo. Pode ser espirais, que o exemplo é a leptospira. Pode ser helicoidal, que é o helicobacter. Então, aqui é a leptospira, aqui é o helicobacter, e pode ter em forma de vírgula, que é um vibrião, né? Aí elas ainda podem ser assim, ó, quando elas se arrumam, elas podem estar arrumadas. Então, os cocos podem estar arrumados tipo cachos, que são os estafilococos, ou tipo corrente, né? Que, ó, um atrás do outro, tá vendo? Um coco atrás do outro, formando como se fosse uma corrente, que são os estreptococos, tá? Ainda, eles podem ser... Aqui estão os bastonetes que a gente viu, né? Ó, os bastonetes, tá vendo? Ó? São pequenos bacilos, né? E ainda podem ser tipo bacilo mesmo. Deixa eu puxar ele aqui, ó. Os bacilos que são maiores, tá vendo? Então, ó, esses são os bacilos, ó, maiores do que os bastonetes. Eles têm, ó, os bastonetes aqui, ó. Eles têm o mesmo formato, só que uns são maiores e outros são menores, né? Aí eles podem ainda estar na forma de coco-bacilo, algumas bactérias, que não é nem coco e nem bacilo, né? Ó o formato, ó. Não chega a ser um bacilo, mas também não é um coco, né? E os streptobacilos, que são aqueles que são bacilinhos, como se fossem bastonetes, mas eles formam cadeias como streptococcus. Tá vendo, ó? Cadeias bem compridas, como se fossem streptococcus, né? Então, todos esses formatos, e ainda temos aqui, ó, eles podem se arranjar de várias formas ainda, os cocos, quando estão em dupla, chamam de diplococos, quando estão em 4 agrupados, tétrade, algumas bactérias se apresentam dessa forma, e ainda como quando eles se apresentam num formato com 8 cocos, a gente chama de sarcínia. As bactérias podem, algumas bactérias podem se apresentar dessas formas. Então, vocês viram que as bactérias, elas têm vários formatos, né? E elas podem ser tanto cocos, como bastonetes, como espirilos, como espirilos, e como chama? Quando é em forma de vírgula. Aqui. Víbrio, né? Ó, em forma de vírgula são os víbrios, né? As leptospiras e os helicobacter, que são helicoidal. Sendo que o helicoidal, ele é rígido e a leptospira, ela é bastante móvel, tá?
Deu para entender essa primeira questão, então? Deu sim. As bactérias... Professora, Fala. tem uma aluna querendo entrar, porque sem querer a internet dela caiu e ela está tentando entrar. Vou colocá-la Obrigada. novamente. Tá bom, obrigado. Deixa eu ver quem é. Ué, cadê ela? Peraí, deixa eu achar ela aqui. Ai, peraí. Vai lá, aqui. Thalita, né? Thalita, pronto. Tá. Entrou? Entrou. Vamos voltar lá. Bom, quem responde... Alguém tem alguma dúvida? Podemos continuar? Quem respondeu a segunda questão? Qual que é a segunda questão? O que é glicocálice e qual o papel que ele representa nas bactérias? Quem respondeu? Eu respondi, professora. Vai lá, vamos lá. É uma matriz extracelular e ele tem função de proteção contra condições externas desfavoráveis, resistência à fagocitose e importante fator de virulência bacteriana. O que mais? Eu coloquei só isso. Só isso? Alguém colocou mais alguma coisa? Eu coloquei. Vai, fala. Polímero viscoso e gelatinoso, localizado acima da parede celular, camada de açúcar constituída por polissacarídeos e polipeptídeos, e ele é responsável pela proteção e adesão às superfícies. Isso. O que mais? Como ele pode se dividir? Como ele pode se apresentar, o glicocálice? De 3 formas, não é? É a cápsula, ó, é a cápsula, não está compartilhado, tá? Acho que não. Então, ó, vou falar, a cápsula, que é a estrutura bem organizada, bem aderida na superfície bacteriana, né? Que é responsável pela proteção contra a fagocitose, que já foi falado, fator de virulência, já foi falado. Aí ele tem mais outras 2 formas. A camada viscosa, que é uma estrutura não tão organizada como a cápsula, mas também é um glicocálice, e adere fracamente à superfície da bactéria. Tem bactérias que não têm aquela cápsula bem formada, só tem uma camada viscosa, tá? Ou o polissacarídeo extracelular, que também é uma estrutura não organizada, igual à camada viscosa, só que ele adere firmemente na superfície da bactéria. É a diferença entre a camada viscosa e o polissacarídeo extracelular, tá? Então, o glicocálice, ele pode se apresentar de 3 formas, tem gente querendo entrar, né? Ele pode se apresentar, então, de 3 formas e... Ele pode se apresentar de 3 formas, sendo que a cápsula é a estrutura, é o glicocálice, né? A estrutura mais bem formada, tá? As outras 2, elas são menos protetoras, mas vai depender da bactéria, né? Depende da bactéria, tá? Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, espera aí. Vai lá. Pronto. Tá compartilhado? Agora acho que tá, né? Tá. Então, pode ser tanto a cápsula, então, o glicocálice pode ser em forma, cápsula, né? Que é a estrutura mais bem organizada, a camada viscosa ou polissacarídeo extracelular. Cada bactéria apresenta essa camada, esse glicocálice de uma forma, tá? Vai depender da bactéria. Tudo bem? Ninguém tem mais dúvida? Próximo. Quem respondeu a terceira? Eu Fala. respondi, professora. Então vai. Como estão constituídas as paredes celulares das bactérias gram-positivas e gram-negativas? Vai lá. Eu coloquei que a parede da bactéria gram-positiva é mais espessa, porém mais simples em composição, sendo composta apenas por peptídeo glicano e com presença de ácidos. Já a parede da bactéria gram-negativa é mais delgada e composta por 2 camadas de composições distintas, sendo lipoproteína e peptídeo glicano, e sem presença de ácidos associados. Isso. Tá certo. Alguém tem dúvida sobre isso? Da camada da parede das bactérias? Ó,
as gram-positivas, né? Ó, a camada grande de peptidoglicano, né? Uma camada bem espessa de peptidoglicano, tá? Que tá aderida, ela encosta na membrana citoplasmática, né? Tá? E também composta por alguns ácidos teicoico e lipoteicoico. E a parede celular das gram-negativas, tá aqui, ó, tá? Gram-negativas, então, né? Tem uma camada fina de peptidoglicano, tem o espaço periplasmático, então essa camada de peptidoglicano não encosta no na membrana citoplasmática, fica um espaço aqui que chama espaço periplasmático, né? E tem uma membrana externa composta de lipopolissacarídeos. Tudo bem até aí? Alguém tem dúvida? Parece que não, né? Próximo. Tudo bem, né? Então vamos lá. Próximo. O que são flagelos e como as bactérias são classificadas, dependendo da localização deles. Quem respondeu? Eu. Vai lá, responde. Os flagelos são semelhantes a um chicote, têm a função de locomoção. Isso. Nem todas as bactérias possuem, mas dependendo da localização tem um nome diferente. Isso. Tendo um só, é monotróquia. O número de flagelos em um polo diferente é lofótrica. Dois opostos é anfítrica. E dispostos por todo o corpo é peritríquia. Exatamente. Essa foto aqui, ó. Lembra, né? Então, ó, monotríquia, lofotríquia, né? N flagelos num polo só. 2 flagelos opostos, anfitríquia, e flagelos por todo o corpo, peritríquia, tá? Vamos lá. Dependendo da bactéria, né? Elas têm um ou não tem flagelo, também pode ser, né? Quem não tem flagelo não tem motilidade, porque é o flagelo que dá a motilidade para a bactéria. Próxima. O que são... Oi, fala. Licença, a menina ainda não conseguiu entrar, ela pediu para você dar uma olhadinha de novo. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu ver. Não entrou mesmo, ela tá aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se agora vai. Agora ela tá. Agora entrou. Obrigada, Pro. Entrou, né? Agora, né? Obrigada, Pro. Tá bom. Tá, vamos lá. Vamos compartilhar aqui de novo. A próxima, quem respondeu? Tirou o compartilhamento da tela. Eu vou pôr aqui de novo. Compartilhou? Compartilhou. Próximo. O que são fímbrias e pile? Quem respondeu essa? Ninguém? Ninguém respondeu? Ixi, a minha é diferente. A minha também. Qual que é? É da coloração. Ah, pulei essa daí? Então pulei. Então vamos na coloração. Então tá bom, então não tem. Então qual é a coloração? Cadê? Peraí. Qual é o método de coloração de bactérias e por que elas se coram? Vai lá. Qual é o método de coloração para bactéria? Quem respondeu? Eu não sei porque elas se coram, mas só que eu vi que era a Gram que usa e a Zionilcin. Então, o Gram. Quais são as bactérias? Como é que são divididas as bactérias? A maioria delas, de acordo com a coloração. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. De acordo com a coloração, como é que elas são classificadas? Onde é que está a parede celular? Peraí. Professora. Oi, fala. Diga. Eu coloquei que as são classificadas em gram-positiva e gram-negativa. Que a gram-positiva tem coloração azul, com a parede celular mais espessa, homogênea, encostada diretamente à membrana plasmática. Que a gram-negativa
fica com a coloração vermelha e tem essa parede formada por 2 folhetos, né? Isso. E é mais espessa, embora mais... Não, peraí, tá errado essa parte. Coloquei até aí, então. E que Então. a membrana plasmática não é encostada, né? No caso, a gram-negativa. Então porque é... Fala. Pois mais? Tem mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém colocou mais alguma coisa aí ou não? Professora. Fala. Eu coloquei. Diga. Eu coloquei que as grãs positivas, elas retêm o cristal violeta, porque a presença da camada delas mais espessas de peptidoglicano retém essa cor na parede celular dela, cor roxa. E as negativas, elas possuem a parede de peptidoglicano mais fina, que não retém esse cristal violeta. Então, durante o processo de descoloração, né? E aí, por isso, elas recebem a cor vermelha no final da coloração. Que é da fucsina, né? Que é o final da coloração é com fucsina. Isso. Então, a coloração... Fala. Da coloração Nielsen, não sei, Nielsen. Eu vi que elas são álcool resistentes, por isso que precisa de calor ou detergente para curar elas. É isso que eu vi. Isso. Então, o que é? Tem que separar isso. Vocês têm que saber separar. A maioria das bactérias se coram pelo gram. Ou são gram-positivas ou são gram-negativas. Então, quem dá a coloração, quem faz elas ficarem coradas ou pela fucsina ou pela violeta, é por causa, então, da parede celular, a camada de peptidoglicano, que é maior ou menor nas gram-negativas, então elas não retêm, então por causa da parede celular que elas se coram. Agora, a maioria delas. Agora, existe um grupo que são as micobactérias, que são as bactérias que se coram, não se coram pela coloração de gram, tá? Por que que elas não se coram? Porque a parede celular delas é diferente. A parede celular delas tem muita lipoproteína, tem muita gordura. Então, não dá para corar pelo gram, elas não se coram pelo gram. Então, tem essa outra coloração, que é a Ziehl-Neelsen, que faz o quê? Pelo calor, né? Pelo calor, faz com que essa camada de gordura da parede celular, ela seja dissolvida, né? Seja da forma mais líquida, vamos dizer assim, né? E aí consegue penetrar a coloração, que é de fucsina também, só que é a quente, né? Então, agora, primeiro é a fucsina quente, que ela se cora, então, a parede celular derrete, né? Aquela camada de lipídio, né? A coloração, o corante penetra, que é vermelho, tá? E depois, quando você descora, essa coloração não sai mais, e aí depois você cora com o azul de metileno, ou com violeta, só para fazer o contraste. Né? Então, é um grupo de bactérias, que são o grupo das micobactérias. E quem são as micobactérias? São as bactérias da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, que causam tuberculose, Mycobacterium lepre, que causa lepra. Então, é um grupo de bactérias que não se coram pelo gram, se coram pelo Ziehl-Neelsen. Deu para entender? Por causa da parede celular ser diferente. Deu para entender isso? Já é a pergunta seguinte, né? Porque a primeira é como é o método de coloração das bactérias e por que elas se coram. E a segunda, o que são micobactérias e por que elas se coram. Né? Então, professora, fala. Ela, pela mistura de fucsina mais ácido fênico aquecido que penetra no citoplasma e resistem à descoloração com uma mistura de álcool e ácido? Isso.
Como que é a coloração do Ziehl-Neelsen? Isso aí que você falou de fucsina com ácido fênico, né? Já é a substância que vai corar. A gente chama, é uma mistura, mas a gente chama só de fucsina concentrada, na verdade. Então, como é que é a coloração de Ziehl-Neelsen? Você coloca o corante, que é a fucsina, né? Faz o esfregaço, fixa o esfregaço na lâmina, aí você vai corar. Você vai corar a quente. Então, você coloca a fucsina, que é vermelha, vai esquentar a lâmina por baixo, né, com o bico de Bunsen, por uma chama de fogo, você vai esquentando até a emissão de vapor, você não pode deixar ferver, entendeu? Então, você vai esquentando durante 5 minutos. Se começa a emitir vapor, você começa a ver um vaporzinho saindo, você tira a chama de baixo, tá? Espera esfriar um pouquinho, coloca de novo, só não pode deixar ferver. Depois você vai descolorir com álcool ácido, né? E aí ela não vai mais, o citoplasma se corou, não vai mais se descorar pelo álcool ácido, e depois você coloca só um corante de fundo, só para você poder ver mais facilmente no microscópio. Então, o fundo fica azul, e se as bactérias, se tiver micobactérias, elas se coram em vermelho e você visualiza bem elas dessa forma. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Eu tô com uma dúvida. Teve um site que falou que funciona com detergente. Você já conseguiu fazer? Não, com detergente não. Como é que ele fala? Precisa tomar cuidado na internet. Na internet precisa tomar cuidado, mas porque às vezes tem umas bobagens. Bom. Uhum. Falou que funciona com esfregaço, né? E que tem como colocar com detergente em vez do calor. Porque Nunca o detergente, ele meio que vai dissolver a gordura, né? Sim, nunca fiz, não sei. Não vi, não. Dessa forma, nunca vi, tá? Nem nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar com detergente. Eu não sei, ele lava com detergente? Como é que ele faz? Ele aqui coloca não tá o detergente? como que faz. Mas só fala que é possível com detergente, mas não sei como faz. Não sei também. É melhor não arriscar. Tá bom? É melhor. Eu vou verificar isso daí, eu nunca vi, mas vou verificar, tá? Depois eu falo, tudo bem? Vamos lá. Outra. Para nós vai valer essa forma aqui, tá? Com álcool ácido, tudo bem? Do jeito que a gente falou. Vamos lá. Qual é a próxima? O que é plasmídio e qual a sua função? É essa? É essa, sim. Tá. Quem respondeu? O que é plasmídio? Posso responder? Tá. Pode, claro. Plasmídio é uma molécula de DNA de fita dupla, circular, pequena, e eles são separados do genoma, do núcleo, são capazes de replicação autônoma e a sua função é resistência. Possui de 5 a 100 genes e, exemplo, eles passam... exemplo é a resistência aos antibióticos, eles produzem toxinas e passam a informação através do pili. Exatamente, que é isso aqui, ó. Exatamente, é isso aqui, né? Plasmídio, né? Então, tá aqui, ó. Nem todas as bactérias possuem, né? É uma fita dupla de DNA separado do genoma, né? Do núcleo, tá? E as bactérias que possuem aqui, nesse plasmídio, é que estão as informações da bactéria, principalmente as informações de resistência dela, né? Então, eles conseguem se multiplicar, né? Eles passam uma fita, né? Eles passam uma fita para aquela através do pili, que está aqui, ó, né? Eles passam uma fita dessa fita dupla, uma delas eles passam para outra bactéria que não tem. Isso aqui chama conjugação, né? E aí, através dessa ponte que eles fazem aqui, ela passa as informações e depois elas se regeneram de novo em fita dupla e essa bactéria aqui, ó,
fica igualzinho a essa daqui. Ela passa todas as informações para essa daqui, que não tinha, né? Transfere de uma bactéria para outra, tá? É isso mesmo. Vamos lá. O que é esporo? A próxima, né? O que é esporo e por que eles se formam? E aí? Quem vai falar que é esporo? Tem uma frase assim, bem simplesinha. Posso falar? O que é esporo? Fala. São... Pode falar. Opa, pode falar, Ana. Vai lá. São corpos metabolicamente inativos, resistentes ao calor e à oxidação, formado dentro das células vegetativas de bactéria dos gêneros Bacillus e Clostridium. Clostridium, isso. Isso. Eles se formam na falta de nutrientes, calor excessivo, frio excessivo, exposição à radiação UV. Uhum. E depois ele também duplica o seu DNA, formando nova membrana e é uma parede bem espessa, resistente. E em condições favoráveis, ele volta novamente a germinar. Isso mesmo. Volta à forma vegetativa. Então, ó, é importante saber que só esses dois gêneros de bactérias, ó, os bacilos e os clostridium, é que esporulam, tá? E eles são causadores de várias doenças que estão aqui, ó, né? Então, o bacilos causa, principalmente, tem várias espécies de bacilos, né? Mas o Bacillus anthracis é o que é patogênico, é o que causa uma zoonose, né? Tá aqui, ó, Bacillus anthracis. E o Clostridium. Olha quantas doenças cada espécie pode causar, dependendo da espécie, né? Então, edema maligno, carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, hemoglobinúria bacilar, né? O tétano, vocês conhecem, Clostridium tetani, botulismo, Clostridium botulinum, né? Carbúnculo sintomático, Clostridium chove. Então, cada espécie causa uma doença, tá? E eles são esporulados. E o que é o esporo? Nada mais é do que uma forma de resistência da bactéria, né? Então, uma forma de resistência, tá? Quando o ambiente não é favorável, a bactéria esporula e ela pode ficar assim por anos, nessa forma esporulada, tá? A partir do momento que as condições são favoráveis, ele volta a germinar, volta para a forma vegetativa e começa a se multiplicar. Não esquecer que esporo não se multiplica. Uma bactéria dá um esporo, tá? Agora, um esporo pode voltar para a forma vegetativa. Então, uma bactéria. Então, uma bactéria dá um esporo volta como uma bactéria. Só que aí, a bactéria, na forma vegetativa, é que ela vai se multiplicar, tá? Esporo não se multiplica. Esporo fica quietinho lá, como se ele estivesse hibernando. E aí, ele pode causar vários tipos, pode ficar assim, dessa forma, e quando passa para a forma vegetativa, pode causar vários tipos de doenças, tá? Então, só bacilos e clostridium que esporulam. Coco, estafilococcus, streptococcus, escherichia coli, essas bactérias gram-negativas não esporulam, tá? Vamos lá. Mais alguma coisa? Não. Agora é o próximo. Qual a temperatura ideal para o desenvolvimento das bactérias e o que ocorre acima ou abaixo dessa temperatura? Professora. Posso falar? Pode falar. Elas se multiplicam entre 20 a 50 graus, mas a temperatura média é 37. E acima elas morrem e para baixo elas podem acabar hibernando. Exatamente. Então, temperatura baixa não mata bactéria.
não inativa. A gente fala mata, mas a verdade, a palavra certa é inativar, tá? Então, temperatura baixa, ó, não inativa, ó. Elas, na verdade, elas hibernam. Tá vendo aqui, ó? Né? A temperatura ideal tá aqui, é a zona de perigo, tá? Aonde sempre existe uma faixa de temperatura, né? A gente nunca fala uma temperatura exata, é uma faixa. Por que que é uma faixa? Porque a gente sabe que a maioria delas conseguem. Se a temperatura, por exemplo, não tiver 37 graus, tiver 35, elas conseguem se multiplicar. Se não tiver 37, tiver 40, elas têm muitas bactérias que conseguem, elas se adaptam. Elas vão demorar um pouquinho mais de tempo para se multiplicar, até elas se adaptarem. Se adaptam e depois começam a se multiplicar. Então, por isso que tem uma faixa de temperatura aqui, né? A média é 37 graus, tá? E essas bactérias aqui, ó, na verdade, são aquelas que a gente chama de mesófilas, que se multiplicam na temperatura média de 37 graus. Lembra disso, né? Agora, acima de 74 graus, elas morrem, elas são inativadas, tá? A maioria delas, né? Porque daí a gente viu um gráfico, viu, né? Ah, então tem esse outro aqui, ó, olha lá. Então, num alimento, por exemplo, né? As bactérias que estão presentes no alimento, a gente sabe que nessa temperatura é a zona de perigo, onde elas conseguem se multiplicar no alimento. A temperatura de segurança para o alimento, acima de 74 graus. Só que no alimento, 74 graus tem que estar também no centro geométrico do alimento. Um bolinho, por exemplo, né? Um bolinho de carne. Se eu pegar esse bolinho e fritar numa temperatura muito alta, tudo bem, acima de 74 graus. Só que o que vai acontecer? Eu posso fritar ele por fora, se ele for de um formato maior, sei lá, né? E a temperatura não chegar no centro do produto, tá? Então, precisa estar nessa temperatura lá no centro do produto, no centro geométrico. Aí é segurança para o alimento, porque aí eu sei que as bactérias foram inativadas. Agora, abaixo de 0 grau, temperatura de segurança para o alimento. Elas estão inativas, tá? Se tiver bactéria, elas estão inativas aqui. Não estão se multiplicando, né? Na temperatura de congelamento. Mas, se eu tirar elas dessa temperatura e não fizer um descongelamento perfeito, a gente vai ver que tem uma forma de congelar certa e uma forma de descongelar. Se eu não fizer o descongelamento da forma correta, elas que estão aqui podem se multiplicar e aí podem estar contaminando o alimento, tá? A gente vai ver isso aqui depois, a forma de congelamento e descongelamento de alimento. Então, aqui, ó, é a temperatura, é a zona de perigo, onde elas podem estar se multiplicando e contaminando o alimento. Lembra que acho que eu falei que por que a gente coloca um alimento na refrigeração, né? Por que a gente coloca um alimento na refrigeração? Vocês lembram? Quem lembra? Ele é para ficar na zona de segurança e não fazer as bactérias se... Qual é a temperatura de refrigeração? Qual é a temperatura dentro da geladeira da sua casa? Você nunca mediu, né? Não sei. Eu acho que é por volta de 10 graus, menos. 10 graus. Até mais baixo é melhor, né? Até 4 graus, tem geladeira que tem essa temperatura. Aí, por que eu coloco um alimento na geladeira, nessa temperatura baixa? Por quê? Quem sabe? Se tiver bactéria, elas vão estar inativadas.
Não, ela não vai estar inativada, porque inativada... Ah, não, vai estar... ai, meu Deus, como fala? Elas não vão se multiplicar. Hibernando, não vão se multiplicar, Isso, mas olha, pensa bem. Aqui, ó, eu vou abaixar. Então, Eita, o que eu fiz aqui? Eu não sei, tá bom. Acho que mudou um pouco aqui, mas tudo bem. Ó, então, ó, minha temperatura de congelamento, de refrigeração tá aqui. O congelamento tá aqui, né? Aí esse negócio que saiu, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar, pera. Ah, voltou. Então, ó, o congelamento tá aqui, abaixo de 0 grau, né? Um freezer em casa, quanto tem de temperatura? Menos 18, tá? Aquela geladeira de porta dupla, aquela que é do congelamento, tem menos 8, né? Então, tudo bem, está abaixo de 0. Então, as bactérias vão ser inativadas. Agora, minha temperatura da geladeira está aqui, ó, 5 graus. Tá vendo? Por que eu coloco o alimento na geladeira? Para diminuir quanto mais eu vou abaixando a temperatura, mais elas vão tendo dificuldade de se multiplicar, né? Até que chega aqui, não consegue. Mas aqui... E aumentar a vida útil, né? E aumentar a vida útil do produto, né? Então, um produto que eu tenho, um pedaço de carne, que eu ponho na geladeira e ponho o mesmo pedaço em cima do balcão, aquela que está dentro da geladeira vai durar muito mais. Não porque as bactérias não estejam lá, é porque em cima do balcão a temperatura está próxima de 30 graus, vamos supor, 37, quando está muito calor, e elas se multiplicam, é maravilhoso para elas essa temperatura. Então, elas se multiplicam muito mais rápido, né? E aí estragam o produto muito mais depressa. Apesar que se eu ponho na geladeira, elas vão ter uma dificuldade para se multiplicar, né? Então, com essa dificuldade, elas vão se multiplicar? Vão, mas com muita dificuldade. E aí, o que acontece? O meu produto vai durar mais. Claro que se eu deixar 2 semanas dentro da geladeira, um pedaço de carne, ele vai estragar também. Mas vai levar muito mais tempo do que fora da geladeira. Em 24 horas fora, ela estraga, né? Então, eu coloco na geladeira, na temperatura mais baixa, para que meu produto dure um pouco mais por causa da multiplicação das bactérias, tá? Da maioria delas. Agora, lembra que quando a gente falou disso aqui, ó. Quando a gente fez a classificação, existem algumas bactérias que sobrevivem na temperatura de refrigeração, tá? Ó, 4 graus, 5 graus, até 10 graus tá aqui, temperatura, ó, tá nesse intervalo, né? Tá? Mas geralmente não são bactérias patogênicas, as psicrófilas. Agora, existe esse grupo aqui, ó, das psicotróficas ou psicotrófilas, tá? Que o exemplo clássico é a listéria, que a temperatura ótima dela de multiplicação é 37 graus. Mas a 0 grau, ela se multiplica muito bem, tá? Então, vai de 0 a 45, ó. Então, essa temperatura aqui baixa de refrigeração, ela se multiplica dentro da refrigeração, tá? Deu para entender isso aí? A diferença, né? E ela é patogênica, tá? Alimento contaminado com listéria, monocitógenes, a gente sabe que é patogênica para os humanos. Entenderam isso aí? Tudo certo? Alguém tem dúvida? Bom, e aí vamos para a última, que é sobre plasmólise. Quem respondeu? Vocês já viram plasmólise? Viram, né? Acho que viram, sim. Eu respondi. Eu respondi. Vai lá. Fala. Quem vai falar? Plasmólise é a perda de água
por osmose ou a diminuição da membrana plasmática da célula. Isso. Isso. E qual a importância? Eu vi que serve para adaptação do ambiente, né? Que mais? Quem achou mais alguma coisa? Tá. Eu achei que quando o meio exterior fica mais concentrado que o citoplasma e a célula perde água, ocorre esse fenômeno. No caso, Exato. seria para causar o equilíbrio, né? É que eu esqueci o nome do equilíbrio da célula. Tem um nome para isso, não tem? Tem. E vou continuar. E aí? Hã? Quem falou? Homeostase, isso, é homeostase. Homeostase. E aí? Isso, para promover homeostase na célula. Então, mas quem faz a homeostase é a parede celular junto com a membrana citoplasmática. Se eu falo em plasmólise, que é a saída de água de dentro da célula, de um local menos higroscópico para o mais higroscópico, para o mais concentrado, essa membrana citoplasmática, ela vai descolar da parede celular, tá certo? Essa foto aqui, ó. Aqui, ó a plasmólise aqui, ó. Tá vendo? Então, o meio é hipertônico, então a plasmólise é a perda de água. Aqui tá hipotônico, né? Então, aqui hipertônico, a célula vai murchar. E a célula murchando, o que acontece? A bactéria morre? Exatamente. Então, por exemplo, em produtos salgados, em alimentos salgados, tipo peixe, arenque salgado, tipo bacalhau, né? Outros produtos salgados, para que se salga, né? Por que eu salgo? Porque esse produto vai ter o quê? Pode ter o quê? Uma vida de prateleira maior, uma vida útil maior. Eu salgo, eu faço com que as bactérias sofram plasmólise, e com plasmólise elas são inativadas, elas morrem, e elas não vão se multiplicar naquele produto. E eu vou ter um produto salgado não dura muito mais. Um bacalhau, você não pode deixar o bacalhau em cima do balcão lá, para vender, sem refrigeração, sem nada, ele não dura bastante, não é? Por quê? A carne seca, por exemplo, é o mesmo processo. Eu salgo ela, vou salgando, eu vou retirando toda a água, e a bactéria não vive sem água, as bactérias vão sofrendo plasmólise, que estão na carne, e vão morrendo. E a minha carne vai durar muito mais. Não é isso? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, Professora, fala. O afogamento, né, em água doce, eu vi aqui que pode causar a turgescência das células sanguíneas, já o afogamento em água salgada, que é o que pode causar na plasmólise. Como é que é? Eu não entendi o que você falou. Fala de novo. Com água doce? Com água doce, que palavra que você falou aí? Vai engurgitar, é isso? Isso. É a mesma coisa. É isso aqui, ó. É isso aqui. Quer ver? Tá certo. Tá vendo? Tá certo? Então, eu posso, por exemplo, quando... Aqui tá normal, solução isotônica. Então, tá entrando e tá saindo água. A bactéria tá no meio isotônico. Então, a concentração é igual, tanto fora quanto dentro da célula. Agora, se eu tenho uma solução hipotônica fora da célula, e ela está mais hipertônica, eu posso ter um engurgitamento. Então, vai entrando água dentro da célula e ela estoura, e ela morre.
Isso pode acontecer. Mas o que a gente chama de plasmólise é isso aqui, ó. Quando vai a membrana celular, a membrana citoplasmática ou plasmática, ela vai murchando, porque vai saindo água, vai murchando, vai saindo água para o meio que é mais hipertônico, tá vendo que aqui tem mais pontinhos, ó, do que aqui dentro? Ela vai perdendo água, vai secando e vai morrer. Deu para entender? Certo. É isso aí que você falou, é isso aí que você falou, tá? Mas isto é plasmólise, tá? Plasmólise é isso daqui, ó. Tudo bem? Tá, tudo bem. Professora. Fale. E quando é a vácuo, professora? Quando o quê? Quando a mercadoria é embalada a vácuo. Aí é outro processo. Aí uma mercadoria... Por que você embala a vácuo, né? Porque você inibe o quê? Eu tenho, por exemplo, um pedaço de carne e eu faço uma embalagem a vácuo. O que eu retiro na embalagem a vácuo? Eu retiro o oxigênio dali de dentro. Então, as bactérias, é outra coisa isso, as bactérias que estão lá dentro, que são aeróbicas, que precisam de oxigênio, elas vão morrer, porque não tem oxigênio para elas, né? E aí, o meu produto vai durar mais, tá certo? Mas o processo é diferente do que a plasmólise. A salga é uma coisa, a embalagem a vácuo é outra coisa, porque eu vou retirar o oxigênio. Então, as bactérias que estão ali, que são as bactérias de superfície, que são aeróbicas, elas não vão ter como se multiplicar, porque elas não vão ter oxigênio lá dentro. E elas vão morrer, tá? E meu produto vai durar mais. Deu para entender? Tá? Tá. Outra coisa isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar? Tudo certo até aqui? Acho que sim, né? Não vou falar nada, né? Bom, então, quem está presente hoje, esteve presente hoje na sala de aula, né? Esse trabalhinho aí vai valer 200 pontos. Vocês vão ter 200 pontos, tá? Quer que eu fale o nome de quem estava aí hoje? Ou não precisa? Todo mundo sabe? Por favor, professora, fala. Se você quiser falar, né? Ó, só para não esquecer ninguém. Ana Clara Fantato, é isso? Ana Clara Fantato. Ana Clara Parra. Eu. Oi? A Ana Clara Fantato, a internet dela caiu. Caiu, mas ela estava aí, né? Tava sim. Deixa eu olhar, peraí, eu vou olhar de novo, pera, vamos lá, aqui, ó, vou falar. Caiu, tá vendo? Tô vendo aqui que caiu, deixa eu pôr ela pra Doutora, me dá uma ajuda, por favor? Fala. Eu tenho que mandar para o seu e-mail? Ou pelo ato? Como que é? Não, esse aqui não vai mandar para nada. Eu sei quem estava na aula, vocês vão ter os 200 pontos. Tá bom. Esse aqui não precisa me mandar, obrigada. Tá? Tá, então, obrigada. O Alex, eu não sei se ele tá aí. Alex, você tá aí? Cadê? Presente, professor. Então tá presente. Bom. Então tá bom. É porque o seu tá escrito. O seu tá escrito aqui. Oi? Estou presente na tua vida desde o semestre da aula, desde o começo das aulas. Eu vi você. É que aqui não tem aquele microfonismo. Mas tudo bem, tá. Então, ó, Alex, Ana Clara Fantato, Ana Clara Parra, Ana Paula Urbaneja, Carolina Canales, Carolina Santos, Carolina Stephanie, Emily dos Santos, Fernanda de Fátima, Flávia de Jesus, Gabriel Bertoloni, Giovana Pinheiro, Jennifer Prado, Luciane Rosa, peraí, Giovana Pinheiro, isso. Cadê a Giovana de Oliveira? Saiu? Tinha uma Giovana de Oliveira aqui. Vamos lá, tá. Jennifer,
a Keila saiu também, não está aqui mais, não sei cadê ela. A Keila. Qual a outra Giovana que eu falei? Giovana Pinheiro tá aí. A Giovana de Oliveira. Também não estou vendo ela mais aqui. Acho que saiu. Luciane Rosa. A Mariana Diniz. A Natália. Isso. Paulino Clarindo. Sofia Soares e Thalita Tassi. Chamei todo mundo? Chamou sim, professora. Chamei, né? Sim, professora. Tá, então tá bom. Então, aí vocês já vão ter 200 pontos, tá? Pela atividade de hoje, né? E os outros 300 que eu falei é até o encontro 3. E no encontro 3 tem, tem aprimorando o seu conhecimento. Tem a pré-aula, a aula, a pós-aula, e depois tem um aprimorando os seus conhecimentos, seu conhecimento, até ali, tá? No encontro 3, aprimorando o seu conhecimento. Então, até ali vocês fazem, e aí vocês vão me mandar na quinta-feira, porque na quinta-feira eu consigo, eu já sei que é só a turma de vocês que está me mandando. Senão fica uma confusão aqui. Tá bom? Deu para entender isso? Eu não entendi uma coisa. Como Fala. que vai mandar as coisas? Tipo, eu tenho que fazer em separado tá. do AVA? Vocês vão ter que responder, aí vocês me mandam pelo meu e-mail, no meu e-mail corporativo. Vocês têm meu e-mail corporativo? Não, professora, você pode passar? Tá lá no AVA, no cantinho no AVA. direito. Mas contatos do curso, tá em minhas mensagens? Assim. Não sei se tá em minhas mensagens, mas eu passo aqui agora, ó, põe aí. Ercília, não vai escrever o nome errado, hein? Não é Ervilha, hein? Ercília. Ercília.calil com C. C-A-L-I-L. ercilia.calil@anhanguera.com. Mas só me manda. Oi, fala, Alex. Eu ainda não tenho acesso ao AVA, não, que tá dando problema lá na faculdade lá. Eu vou resolver isso amanhã. Eu já agendei para ir lá amanhã já. Presencial. Tá bom. Tá. Aí qualquer coisa, você me avisa. Qualquer coisa, você me avisa, tá bom? Tá bom. Professora, o Calil é com K? Não, é com C. C-A-L-Calil. Calil. Ercilia.calil@anhanguera.com. Tá bom, obrigada. Tá bom? Professora, eu tenho uma dúvida. Eu estava olhando aqui o AVA e, igual no encontro 3, tem 2 atividades. É isso mesmo, né? Tem uma em sala de aula, depois tem a valendo nota e depois tem a aprimorando o seu conhecimento. É só aprimorando o conhecimento? O que é? Peraí, deixa eu voltar lá, então. Vou olhar, peraí. Porque tem mais de uma atividade. Deixa eu ver, pera. Eita. Aqui, vamos lá. Seria tudo no exercício, no aprimorando o seu conhecimento? Tá aqui, vamos lá, peraí. O 3, encontro 3, né? Então, tem no 2 tem exercício, né? No encontro 2 tem exercício. No encontro 1 também tem exercício. No 1 também tem. Tá no aprimorando o seu conhecimento. No 1, aprimorando o seu conhecimento. Isso, é um só. Um exercício é um só. No 1 é um só. Isso. Depois no 2... No 2 tem um só também, né? Na pós-aula. No 3 tem... já tem uma atividade, tem um aprimorando o seu conhecimento, não é isso? Então é só o exercício. Só o exercício. Então, é um exercício no 1. Por encontro. Como? Por encontro. Um exercício no encontro 1, um exercício no encontro 2 e um exercício no encontro 3. Né? Aí vocês colocam, tá? Aí vocês colocam
responde e fala, encontro 1, exercício, encontro 2, encontro 3. Tá bom. Tá bom? Até quinta, tá né? Bom. Quer dizer, eu enviar acho, quinta. Ó, no encontro 3, esse exercício, quinta-feira. Esse exercício aqui do aprimorando seu conhecimento, do encontro 3, o texto deve ser o texto que está lá na pré-aula, tá? A microbiologia. Entendeu? Professora. Fala. Pode falar. É o exercício, né? Que é esquematize uma célula bacteriana. Tem esse, tem. Isso. Tem esse. Tem um outro que é também fazer uma tabelinha, eu acho. Esse e esse exercício do encontro 3 é relativo ao texto que está na pré-aula, a microbiologia. Tá bom? Certo. Perfeito. Tá bom, professor. Todo mundo entendeu? Professor. Fala. Professora. Fala. Pode mandar tudo em formato de Word, anexando tudo junto, em um só? No anexo, Pode, todos os encontros? só que você divide, né? Então faz encontro 1, encontro 2, encontro 3. Tá. Pode ser um só, mas aí eu sei a ordem que tá bom? Ok. Há mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, só quinta, né? Quinta-feira, pronto. Quinta-feira vocês me mandam, tá? Professora. Fala. Se eu não tiver acesso até quinta-feira ao AVA, eu posso te enviar por e-mail e pegar com alguém as questões? Pode. Se vocês tiverem com quem pegar, pode. Não tem problema nenhum. Tá bom? Tá bom. Mais alguém? Professora. Fala. Só para perguntar se essa aula de hoje, de agora, já vai estar disponível ou hoje ou amanhã lá no AVA pra gente. Amanhã, né? Hoje não. Amanhã? Porque demora, eu vou ter que fazer, como tá nessa plataforma antiga, né? Eu já tenho que fazer o download, demora sempre um pouco, tá? Mas sim, amanhã já deve estar, amanhã eu já devo estar colocando. Ok. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma coisa? Então, boa semana para vocês, tá? Até segunda-feira que vem, né? Não esqueça de mandar na quinta-feira para mim os exercícios. E aí a gente só dá uma comentada quem mandou. E aí, provavelmente na sexta-feira, vocês já vão estar com os pontos lá no AVA das atividades. Tá? Ô, Pro, Fala. É quinta, dia 17, né? Quinta, dia 17. Essa quinta-feira agora, né? Hoje é 14, 15, 16, 17. Tá? Não adianta me mandar... não adianta me mandar depois, hein? Tá? Porque daí eu não vou considerar. Vocês vão ter hoje, segunda, terça, quarta e quinta. Até quinta para fazer, né? Tá? Não fala, mas professora... Entendeu? Até quinta-feira, tudo bem? Vamos lá. Então, tchau para vocês. Até, bom dia, né? E até semana que vem. Tá? Tchau, professora. Tchau, professora. Até semana que vem. Tchau. Até, professora. Beijo. Tchau, obrigada.